No ar já? No ar! Amiga, você tá gatíssima hoje. Dá um close pra câmera, dá. Não vou deixar você ao meu lado aqui, ó. Ela tá gatíssima. Olha, Começando, gente, tudo bem com vocês? Começando mais um Podgather aqui pra vocês. A gente tá muito feliz. E você que tá chegando aqui pela primeira vez, por favor, se inscreve aqui no canal. Você que tá chegando agora. Quem são essas meninas? Eu sou Michelle Martins. Sou Ellen Sauer. Estamos aqui falando de relacionamentos pra vocês. E, por favor, a gente pede pra vocês se inscreverem no canal, compartilhem bastante, gente, por favor, porque o papo aqui é muito legal. E hoje vai ser mais legal ainda, por quê? Porque a gente tem repeteco super importante, né? um repeteco Atual. super importante que vocês pediram o retorno, porque o assunto aqui vai ser longo e de interesse nosso. A gente está recebendo aqui, mais uma vez, Dr. Renê Freitas. Palmas para Dr. Renê Freitas. Um advogado de milhões, virou artista, Celebridade. entendeu? Tô sabendo, hein? Meninas, Estamos sabendo. agradeço muito por poder voltar aqui. É um prazerzaço estar de novo nessa casa aqui. Vamos lá, vamos tocar, vamos falar. Vamos Querem tocar? saber de quê? Vamos começar, por favor. Aliás- Vamos brindar, por favor, Vamos, só pra vamos. gente dar assim, ó. Vamos... Da última vez ele reclamou que a gente não tinha colocado a bebidinha Hoje a gente dele. tem Essa já vem gostosinho preparada. aí pra vocês, olha aí. Aê, Ah, nós. vamos brindar aqui. Peraí. Ai, a pessoa é toda atolada. Aliás, se né? vocês me permitem, com toda a educação, vocês são uma espécie de vinho. Estão mais bonitas do que do último podcast, hein? Gostei. A gente deu uma caprichada, né? Porque eu falei assim, foi de milhões. Milhões de visualizações. Eu falei, tu Agora acha vai que eu vou mais ou aparecer bem, menos? né? Tu acha que eu vou? Claro que não. Claro que Vou não. caprichar. Justo. Doutor Renê, tudo bem? Que bom que você está aqui com a gente de novo. Eu vou começar, porque a gente estava conversando aqui nos bastidores e você falou que tem uma novidade. E eu sou Fifi. Qual é a novidade? E ela já começa assim. É, eu sou Fifi. Já assim de plano? Já de cara. Já de Claro. cara. De Porque a gente cara. estava conversando agora ali, você falou, não, eu tenho uma novidade para contar. E aí eu falei, não, tá bom, deixa para contar na hora, que eu gosto de surpresas. Então, E trouxe em primeira mão para vocês. Fiz questão de trazer aqui. A gente merece. a gente merece. Claro que merece. A novidade é que esse ano, essa semana, eu venho candidato a deputado federal pelo Rio de Janeiro. E eu digo essa semana porque a semana é a convenção partidária que oficializa essa novidade que eu trago em primeira mão aqui para vocês. A gente tá Qual chique, hein? partido? Partido Novo. Ah, legal. Ah, E legal. é um partido feito para pessoas que não são adeptas à política. Pessoas como nós. Uhum. É um partido que prima ali pela evidência, tem processo seletivo para escolha de candidato, só pode ser quem é ficha limpa. Então, estou ali muito bem, muito feliz, vindo para uma jornada nova para encarar essa O caminhada. que vem por aí? Para uma galera desacreditada, né, que tá querendo realmente renovar aí a política. Exato. E é um processo, Suelen e Michele, que começou lá atrás, começou no ano passado. Um processo fruto de uma escolha muito difícil. É uma escolha em que você fica vulnerável, traz um medo. E ela começa no ano passado, passa por algumas etapas obrigatórias, burocracia, entrega de documentos, até culminar essa semana com a oficialização através da convenção partidária. Para chegar até aqui, tive que sentar, conversar com a família, fazer um alinhamento, conversar com os sócios do escritório. O escritório hoje cresce muito, me consome muito. Então, precisei conversar com eles. E, além disso, não menos importante, tem os milhares de seguidores no Instagram, que a gente ali oferece um serviço público que é absolutamente necessário e nós temos uma imensa responsabilidade, que, aliás, com uma contribuição enorme de vocês, a responsabilidade que a gente tem ali, ajudando tantas pessoas. Tem algo que foi muito bacana nessa troca de chave, nessa virada nova de chave. Eu ouvi muito das pessoas a palavra coragem. A gente falou sobre isso, né? Eu estava esperando você terminar de falar para dizer que coragem. Que corajoso. Essa foi a palavra que eu mais ouvi das pessoas mais próximas que estão sabendo. Agora a gente está aqui publicizando. Mas as pessoas sempre falaram, pô, Renê, que coragem. Você vai sair do seu trabalho num escritório que cresce muito para ir para esse desafio enorme. Bacana, coragem. Corajoso.
Só que, Michele, Suelen, quando eu me pego dentro do escritório, conversando com o público específico que eu converso, que são as mulheres em situação de vulnerabilidade, de relacionamentos abusivos, de divórcios não consensuais, o que eu mais indico para elas é coragem. Coragem para vencer o medo e assumir uma nova vida. E hoje, a pílula que eu preciso tomar é de coragem. E não é que eu não tenho medo. Tenho medo dessa nova caminhada, mas coragem suficiente para caminhar mesmo diante do medo. E vou nessa caminhada, com coragem. Qual vai bom, ser seu parabéns. foco? Ótima pergunta, Michele. Meu foco vai ser o foco da minha vida. A advocacia, ela me fez... Aliás, eu sou muito feliz por ser advogado, porque ela pega um comando meu desde a infância, que é ser muito humano. Eu digo que eu tenho essa característica de ser muito humano. Quando a gente nasce, todo mundo nasce igual, não tem corpo programado, cérebro programado. E aí as pessoas que chegam ao nosso redor, elas influenciam na sua programação enquanto ser humano. A educação que a gente recebe na infância, os exemplos que nós temos. E eu me lembro quando eu, 7 anos de idade, meu pai sempre me pegava pequenininho e me levava para a obra. Eu estava fazendo uma casa. E aí, no retorno da obra, ele vinha parando de ponto em ponto de ônibus, dando carona. E eu, pequenininho, ficava espremido no fundo do carro. E cada dia eram pessoas diferentes, aromas diferentes no carro e histórias diferentes. Legal. E eu achava aquilo encantador em razão da humanidade de você construir ponte podendo estar no seu cercado de muro. Sim. E ali eu aprendi a construir e ver novas histórias e provar novos sabores. Para mim, hoje, o tema que eu trago, que aí eu pego esse tom de humanidade, levo para a minha profissão. Direito é você entender conflito social para trazer uma vida melhor para nós humanos. E na advocacia, no meu escritório, o que eu vejo com frequência, a maior frequência que eu vejo, são os conflitos no âmbito do direito da mulher. Aliás, esses conflitos de toda a ordem, que aqui a gente abordou no podcast anterior, eu trago para vocês aqui uma intimidade. Eu vivi isso dentro da minha família com a minha irmã. Eu tenho uma irmã mais velha. E ela terminou o namoro, ali com 25, 26 anos. Terminou o namoro e, na sequência, descobriu que estava grávida. Pronto. Mãe solteira. O pai sumiu. Não pagou pensão. Abandonou a criação da criança. E, naquele momento, eu fazia algumas reflexões. Não do campo só do direito, ali da lei, mas do campo do ambiente de equilíbrio de pratos. Era uma coisa que eu sempre refletia, era o seguinte: se a minha irmã, naquele momento, adotasse o mesmo comportamento do pai do meu sobrinho, do filho dela, quem ia alimentar aquela criança? Vamos partir da premissa que homens e mulheres, pais e mães, têm direitos e deveres iguais. Deveria. Quando o pai fez aquilo, abandonou de maneira afetiva, e quando ele não pagou pensão, ou seja, ele não alimentou a criança, se a mãe fizesse igual, qual era o destino da criança? E o julgamento da sociedade também. Exatamente. Que é muito mais... E eu estou fazendo um olhar, pra mulher. para a criança. Sim. Ia morrer de fome, não ia tomar banho. E aquilo sempre mexeu muito comigo. Sempre. Por isso que eu tive sempre uma predileção no meu escritório em defender mulheres. Porque eu vivi aquilo na pele. E, voltando para a sua pergunta, o que eu trago é uma prestação, um oferecimento ao público de levar o tema direito da mulher para um debate nacional. Que ótimo. Eu não entendo, não consigo entender que quem ofende, que quem agride a mulher leva uma vida feliz. Não me convenço disso. Essa pessoa também está triste, tem mágoas, tem problemas para serem resolvidos. Com certeza. A mulher, no outro ponto, que é ofendida, não fica feliz. E você ainda consegue atingir uma criança. Ou seja, você tem uma globalidade, quase a totalidade dos brasileiros nessa situação. Precisamos conversar sobre isso. Tarefa Urgentemente. difícil, tarefa dura, não tem fórmula mágica. Aliás, o que eu estou fazendo aqui é me colocar numa arena, me tornar vidraça para a crítica de muitos. Aliás, hoje a gente não precisa fazer muita coisa para ser criticado, né? Exatamente. Crítica vem de todos os lados, tenho certeza que eu serei.
mas a coragem de querer falar sobre esse tema, de conversar sobre esse tema é maior. Que bom. Que coragem, de verdade, assim. Quando a Michelle te perguntou sobre o que você ia falar, e aí você fez esse apanhado aí de informações, eu ia justamente perguntar, porque a gente, no último pod, eu questionei algumas coisas, tipo, será que ele está falando aqui de forma hipócrita para a mulher e de repente tem relacionamentos fracassados, enfim, e quem é esse cara, né? Porque, assim, agora a gente conhece um pouco mais, sabe um pouco mais da sua vida profissional, mas não sabe de você. Então, assim, quando você começa a falar do seu pai lá atrás, a gente entende um pouco o seu lado humano, assim. Humaniza mais. Né? E aí, assim, eu também... Aí a curiosidade, antes da gente começar a falar das mulheres, inclusive falar da gente, né? Eu acho que é tudo que, assim, o seu pod foi muito importante pra gente, pessoalmente falando, que eu acho que a gente levantou questões nossas também. A gente entendeu isso com amigas muito interessadas, amigas que começaram a te seguir e conversamos mais sobre isso. Muito sobre. Mas entender quem é o René mesmo, assim, de onde o René veio, onde o René nasceu, quantos anos o René tem, eu já sei aquela. Já sabe. Aí ela tá toda íntima, gente. Do último podcast pra cá, continuo solteiro, encalhado. Eu não. Ainda esperançoso. Eu não. Aí já jogou água Nem no vou falar no nada. choro. Tô aqui. Mas vamos lá. René hoje tem 39 anos. Nasci em Niterói, que é uma cidade aqui no estado do Rio de Janeiro. Hoje sou morador do Leblon. Meu conterrâneo. Moro no Leblon. Tá, meu amigo. Gil, hein? Não que Niterói não seja incrível. Não, Niterói é cidade sorrível. Niterói foi a quarta, há muitos anos atrás, a quarta cidade em qualidade de vida do país, né? Agora o É uma negócio cidade tá meio bucólica, triste. eu adoro lá. Não, é amo maravilhoso. Niterói. Aliás, meu escritório está posicionado em Niterói. Amo lá. Gente. São Francisco é muito legal. Sou de Agora lá. você é garoto Manuel Carlos. Agora tô tentando. Tô me adaptando. Adoro garoto Manuel Carlos. Mas lá nas ruas do Leblon, me sinto como aqui. Aqui tem duas artistas, lá também é cheio de artista. Tá vendo? Eu gosto que ele enaltece. Ele sabe demais. falar da mulher, né? Eu já entendi porque que as minhas amigas ficam, tipo, loucas. Ai, gente, meu direct bombou. Falei, vai lá, gente, se vira lá. Se vira lá. Hein? Mas eu não recebi nada, tá vendo? De direct. Mas você não conseguiu responder. Eu também entendeu? acho que você tá assim, ó, cheia de pedido. Vamos lá, 39, nasceu em Niterói, mora no Leblon, escritório em Niterói ainda, né? Filho de uma professora aposentada, servidora pública do Estado, professora, e de um dentista, também hoje aposentado. Tenho, como disse aqui, uma irmã mais velha, advogado por formação. A irmã? Não, eu sou advogado por sim. formação. Minha irmã seguiu o caminho do meu pai, dentista também. Ah, é? Sou professor dos cursos de pós-graduação do IBMEC, hoje afastado, em razão desse desafio que coloco aqui, mas apaixonado por Não está lecionando, então, nesse apaixonado momento. por sala de aula, mas troco hoje a sala de aula muito pelas palestras que vem fazendo, pelos podcasts que vem participando. É uma outra forma, é um outro público, Sim. mas é uma outra forma de trazer reflexões necessárias para a sociedade. René é essa pessoa. Compartilhar a sabedoria. Isso. Uma outra forma. Eu costumo dizer o seguinte, essa pergunta de quem é você é uma das perguntas mais difíceis de serem respondidas. Ah, sim. E o que a gente faz, em regra, é olhar o nosso traço de vida, onde eu nasci, onde eu cheguei e contar. Só que isso conta a sua trajetória, não quem é você. Verdade. E se eu fosse ser um pouco mais profundo aqui e identificar alguma característica específica do René, de quem eu sou, seria o que eu abordei anteriormente, humano. Eu acho que uma característica é de você fazer o exercício de empatia o tempo todo. Aliás, essa é uma pergunta que eu sempre tenho. Por que você, homem, defende as mulheres? E o que eu costumo dizer é o seguinte, Michele, queria eu viver num país, queria eu viver numa comunidade, que quando você entrasse no ônibus, o ônibus estivesse cheio, não precisasse a pessoa idosa fazer um discurso para alguém levantar para ela sentar. Aliás, não era necessário se fazer discurso se a gente vivesse uma sociedade organizada. Agora, minimamente, quem deve fazer esse discurso é o próprio jovem. O jovem tem que pedir para o outro jovem levantar. E não a senhora ter que se colocar naquele lugar. Por isso que eu faço questão hoje, na qualidade de homem, talvez com privilégios sociais, utilizar desse privilégio para fazer uma fala absolutamente necessária. Por que quem é afrontado, que quem é ofendido, que tem que ficar levantando bandeira para se defender? Espera aí, vamos convidar o outro lado para falar sobre e criar uma conversa, um ambiente de debate sobre.
E isso eu tenho o maior prazer em fazer. Voltando ao ônibus, você falou do idoso, mas como a gente fala muito para a mulher, e você também, um ônibus que não precisa uma mulher andar com uma agulha para poder se defender. Para se defender, né? Não precisa de um abuso. Um homem se roçando, vamos falar no português bem claro, assim. Porque, assim, faz tempo que eu não pego ônibus, mas peguei muito, né? Estudei na Estácio Niterói, morava em São Gonçalo na época. E, cara, é muito surreal o que a gente passa, né? O que é constrangedor. É constrangedor, assim. De você estar o tempo inteiro se defendendo, tendo que colocar uma mochila atrás para não... É surreal, é absurdo. E aí, aproveitando um assunto super chato, mas que a gente tem que falar... E que a gente está vendo o tempo inteiro, esse mês aí na TV, sobre o anestesista, né? Que estuprou a mulher, não estuprou, enfim, que é estupro. As pessoas até hoje acho que pra mim foi um dos abusos mais absurdos. Mais ridículos, assim, mas assim, eu tenho certeza que nenhuma mulher se surpreendeu com a atitude desse cara, assim, é nojento, amiga, a gente tem repulsa. Me surpreender. Não, amiga, não tem como, porque a gente passa por isso o tempo inteiro. Todo mas mundo a sempre tem. Não, ali é ridículo. Era tão incapaz, assim, não... É ridículo, mas assim, não é nada tipo que a mulher fale, não é possível que isso tenha acontecido. Não, acontece e acontece o tempo inteiro. E assim, e foi um caso, né, que a gente ficou sabendo. Agora você imagina, assim, em todos os hospitais do Brasil inteiro. E que se não fosse a atitude louvável de todas as outras enfermeiras, a gente precisa ressaltar isso aqui, que é muito importante, isso iria estar acontendo até agora e iria estar lá praticando isso. Psicopata, cínico. O que você acha que leva o ser humano a chegar a um ponto Nós chegamos, enquanto sociedade aqui no Brasil, ao ponto de ter que editar lei facultando a mulher ter acompanhante no hospital para protegê-la. Absurdo. A lei não é feita para o homem ter um acompanhante no hospital. A lei é feita para a mulher ter um acompanhante. Né? Isso é um absurdo, né, gente? Não precisa, isso é nossa falência. É uma falência social. Que foi um grande erro nesse caso, inclusive, porque ela estava sem acompanhante. Ele pediu para que saísse. Mas eu vou voltar ao ponto. A mulher não tem obrigatoriedade de levar acompanhante, ela tem que ser respeitada sem acompanhante. Sim. O meu parto foi sem acompanhante. E eu vi algumas indagações na internet, feitas em razão desse fato, que era assim, mas por que ela não estava com acompanhante? A pergunta não é essa. É a mesma coisa, por que estava com aquela roupa? Né? Passaram a mão na bunda porque estava com aquela sainha, com aquele shortinho. A pergunta não é essa. Não é essa. Basta. Basta. Eu costumo dizer o seguinte, quando a gente vive numa sociedade muito violenta, você cria métodos de fugir dessa violência ou de ser remunerado se essa violência acontecer com você. Aí vou trazer o exemplo do seguro de carro. Você compra um carro hoje no Brasil, tem uma dificuldade imensa de pagar um carro super caro. Aliás, não existe mais carro barato no país, né? Os carros de preço popular não é mais já popular. acabaram. Aí você entra no crediário, você com uma dificuldade paga o carro e aí é obrigado a pagar um seguro em razão da violência estabelecida onde nós vivemos. Quando você faz a conta de quanto você gastou ao longo da sua vida pagando seguro de carro, você passa a perceber que você poderia ter investido melhor esse recurso para ser um ser humano melhor, para ter feito coisas outras e não ter pago o seguro de carro. Só que a reflexão que eu trago não está no seguro de carro. Transporta o que você gastou de seguro de carro para proteger um carro e coloca no dia a dia das mulheres. Quanto a mulher, sem perceber, gasta para ter o seguro da vida e da liberdade dela. Eu, homem, ando 3 quadras. A mulher pega um Uber durante a vida toda dela, porque ela não pode andar 3 quadras. Isso tem um custo social. País pobre, que você tem escassez de recursos, você não pode jogar dinheiro fora. Você não pode investir o dinheiro nessas coisas. Você tem que ter segurança, tem que ter direito de ir e vir. E aí você pega esse dinheiro, vai pagar um inglês pro seu filho, vai pagar natação, vai fazer um balé, faz o que você quiser. Mas investir recurso para sobreviver, para não ser violentada, não dá. A conta é muito cara. E a gente não percebe o quanto é custoso para todos, não é só para as mulheres. É para os filhos, para os maridos. O pai não pode deixar a filha descer num ponto de ônibus 4 quadras de distância. Ele tem que parar o trabalho para andar 4 quadras, porque nem a mulher dele pode proteger a filha, é ele que tem que ir. Isso. Não produz nada no caminho, nada de útil, mas vai passar dos 10 anos até os 18 anos indo buscar a filha. Você acha que isso está na educação que se dá à parte masculina? Também.
Também. Eu acho, Michele, que não tem solução fácil. Problemas graves não comportam soluções rasas. As soluções são profundas, os debates precisam ser colocados. O primeiro ponto é a gente conversar sobre. Sim. Porque você passa a trazer novas reflexões. Educação... Machista. É básico. Gera isso. Que a gente estava conversando antes. Todo mundo nasceu zerado. Ninguém nasceu machista. Ninguém nasceu preconceituoso. Ninguém nasceu racista. Aquela sociedade, aquele ambiente que você nasceu, te transformou, começou a te programar. Vai te programando. Nós precisamos pensar na programação que as crianças estão tendo e em nos reprogramarmos. Nós precisamos disso. Agora, tem outro ponto. Você fala assim, mas está só na educação? Também não. O Brasil, se a gente olhar, é o país que menos pune. Então, isso que aí eu ia entrar nesse mérito agora. Então, por que a lei é tão branda para esses casos absurdos? Eu vou discordar. Eu acho muito branda. Primeiro, não funciona. Não fica o tempo determinado. Não é aplicada. O sujeito no Brasil hoje, ele comete o crime pouco se importando na pena e no tamanho da pena. Nós aumentamos a pena para o feminicídio. O feminicídio aumentou. Aumentou a pena e o feminicídio aumentou. O sujeito não vai preso. Eu não sei de onde vem essa coragem. Eu acho que não tem cadeia para isso tudo. Não tem policial para isso tudo. Me ajuda a entender isso. Caras... Ai, meu Deus. Me ajuda a entender. A gente tem no Brasil hoje um problema gravíssimo de não investimento nas polícias judiciárias. Não há investigação. A investigação não chega no final. Então, quase ninguém é punido. Então, o criminoso ele não está olhando o tamanho da pena. Ele tem a certeza da impunidade. Até muitas pessoas falam assim, vamos pegar o Código Penal e passar a aplicar para os jovens. Hoje você vai passar em alguns lugares, algumas capitais no Brasil, você não consegue andar sem ter o cordão arrebentado. Em regra, feita ali para os jovens de 17, 16 anos. Então, tem uma fala social que vamos pegar o Código Penal e transportar para esses jovens. Mas tem que ser feita uma pergunta anterior também. A gente precisa conversar. Você volta ao tema de conversa. O Código Penal hoje faz com que os adultos deixem de praticar crime? Porque se não faz, por que eu estou debatendo que eu tenho que pegar o Código Penal e transportar para os mais jovens? Se o adulto já não deixa de cometer crime por isso. Né? Então, assim, são várias reflexões que a gente precisa fazer enquanto sociedade para evoluir. Desculpa, essa coisa da impunidade, exemplo, a Maria da Penha veio com uma contribuição absurda, enfim, mas quantas mulheres estão protegidas pela lei e ainda assim são mortas depois dela? E cárcere privado, que está um absurdo o aumento disso. Ótimo tema. Tenho que fazer esse aplauso para vocês aqui. Depois do podcast que eu fiz com vocês aqui, eu vou chegar no Maria da Penha e vou chegar numa reunião que foi feita entre Google Brasil. O Google me convidou para uma reunião para falar sobre violência doméstica. Uau! Foi muito bacana. E conversando com o Google Brasil, o que a gente vê é inúmeras ferramentas existentes para a salvaguarda do direito à vida e à liberdade da mulher. Essas ferramentas já existem. O Google hoje ele vem trabalhando para ajustar as ferramentas deles, para linkar mulheres em situação de violência com psicólogos que querem disponibilizar o tempo para atendê-las. Essa reunião foi muito bacana que a gente fez. O Google está trabalhando nesse sentido. Então, Legal. Uma salva de palmas por vocês, porque vocês importante falar, porque você falou da Maria da Penha virtual, que os meninos da faculdade fizeram, enfim. Isso é muito importante, porque tem ferramentas muito boas que as pessoas não ficam sabendo. Desconhecem. Né? Realmente ficam sem conhecimento. Exato. Depois do podcast aqui, várias reuniões aconteceram. Eu conversei com o Rafael, que é o criador do Maria da Penha Virtual. Nós conversamos longamente. Uhum. E aí o Rafael me fala o seguinte, olha que problemaço. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro hoje é o único no Brasil que implementou a ferramenta Maria da Penha Virtual. E aqui para recobrar. Maria da Penha Virtual hoje, para quem está nos assistindo, é um web aplicativo. Você não precisa baixar no celular, joga na internet. Você vai colocar os seus dados, vai colocar as provas da agressão, foto, vídeo, áudio. Você aperta um botãozinho ali, aquilo vai direto para o juiz. O juiz analisa a medida protetiva e o policial, se for o caso, bate na porta da sua casa. Essa é a invenção do Maria da Penha Virtual. Primeiro, aplausos. O Estado do Rio de Janeiro é o
único a fazer. Legal. Aplauso para o Estado do Rio de Janeiro. Agora vem um outro problema. Conversando com o criador do Maria da Penha Virtual, ele me fala o seguinte: Renê, o Estado do Rio de Janeiro, através do Poder Judiciário, não me dá transparência de quanto tempo é feito esse atendimento. Porque hoje eu tenho recebido no meu Instagram uma chuva de reclamação com relação à ineficiência do Maria da Penha Virtual. O que a gente tem visto não é a inteligência que é ruim. É o Estado não dar importância. Sim. Ele é utilizado de maneira só florear o tema, mas não é feito de maneira profunda. Então fica uma crítica aqui ao Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro. Primeiro, um aplauso por ter implementado. Segundo, Sim. uma crítica. Tem que ser Mas eficiente, porque não mas adianta Porque não você tem só implementar. sido. Desculpa, o Rafael chegou a falar em dados, quantas mulheres usam mensalmente, por exemplo, e quantos o Poder Judiciário consegue atender de forma Esses dados imediata? não estão disponíveis. Não, né? Essa foi uma crítica que eu tive, nós conversando e a gente criticando. Para a gente poder entender, assim, exemplo, 1.000 mulheres foram lá e se cadastraram, né? Eu não sei como fala, se cadastraram ou não, mas, sei lá, reclamaram. Fizeram a a reclamação do seu parceiro. E aí o Poder Judiciário consegue atendê-las de imediato, sei lá, 50%, 30%. Nós não temos esse dado. Não tem. E os dados que a gente busca são outros, além desses, que é muito importante. A partir do momento que ela solicitou, quanto tempo o juiz demorou para analisar? Para analisar. Depois da análise, qual é o procedimento até o policial chegar na porta dela? Nós precisamos enxergar isso para ter métrica, para poder construir melhor esse caminho. E essa eficiência ou ineficiência faz dar mais credibilidade ao processo. Porque se eu, mulher, sei que não funciona, eu não uso. Né? Tipo, é aquela Sem história. dúvida. Pra que eu vou à delegacia se eu sei que eu vou ser hostilizada ali? Porque acontece também, né? Muito. E por isso Você que muitas vai- não vão. Muito. Exatamente. Suelen, antes de entrar aqui no podcast, estava lendo ali as mensagens, aí uma mulher me pedindo ajuda, porque situação de violência, a Defensoria Pública marcou a consulta dela, a reunião com ela, para outubro. Nossa. Morreu já até lá, desculpa. Infelizmente. É ineficiente. Ridículo. É ineficiente. triste demais. Quando você coloca do tratamento que a mulher recebe na delegacia, hoje nós temos, espalhados pelo Brasil, a figura da delegacia da mulher, Da mulher, mas bem. ainda assim é muito pouco e ainda assim o tratamento não tem sido adequado na grande maioria. Não estou falando de E todas. por que você acha que isso acontece? Primeiro que não tem treinamento de pessoal. Ô, Michele, olha só. Treinamento. A mulher está dentro do lar, fechada. Ela consegue sair do ambiente de medo, cria uma coragem superior à figura do medo, que faz com que ela saia da casa dela e vá até a delegacia. Aventura de vida. Quando ela chega na delegacia, ela está sendo vista no local público. A aventura dela aumenta, ela tem mais medo ainda. Ela espera e vai ser recebida por um policial. Homem. O que eu vejo de feedback dessas mulheres? Conta o que aconteceu, muitas vezes lá chega agredida e o policial pergunta, tá, mas o que você fez? Esse questionamento é Gente. doloroso demais. Qual é o problema? Essa mulher volta para casa e nunca mais sai de casa. E ela demorou a entender que aquela agressão deveria ser denunciada. Assim, eu tô falando por coisas que eu já passei, né? Assim, muitas das vezes a gente defende mesmo o companheiro, a gente tenta procurar... Eu acho que não é o defeito, a gente procura justificativa pro que é injustificável, na verdade. E muitas das vezes... Não tem não justificativa. tem. A agressão, ela não tem. Até em qualquer situação, se você brigou, você está discutindo verbalmente, a primeira pessoa que partiu para agressão física, ela já perdeu a razão. Acabou. Sem dúvida. É sobre E isso. ouço muito isso no escritório, aliás, isso é muito recorrente. A mulher que entra no meu escritório, ela entra se desculpando. Sempre se desculpando. Aí ela está num ambiente de 5 anos sendo traída, e aí ela se justifica pelo fato do pobre coitado do marido ter ido para a rua procurar uma mulher. Ela cria justificativa. Sim. Não, doutor, mas eu estou com sobrepeso, porque são 2 crianças, eu tenho que correr para um lado, correr para o outro, eu não tenho tempo de ir na academia, e aí eu não estou mais do jeito que eu era quando eu casei. Então meu marido está me traindo. Gente. Mas olha, é porque... Você eu não- recebe esse tipo de depoimento. Mas é a grande maioria. Vira É psicólogo a imensa também. maioria das mulheres se culpam quando não tem culpa nenhuma.
Por isso que quando a gente fez essa reunião com o Google Brasil, uma das minhas grandes preocupações foi alertar que talvez nem todas tenham problemas jurídicos tão grandes quanto tem problemas psicológicos. Eu ia tocar nesse assunto, porque eu acho que tem que ter um acompanhamento psicológico mesmo, porque existe uma dependência emocional também desse cara, né? E aí, uma coisa que a gente falou no outro pod, as mulheres muitas vezes têm esse apagão da vida porque ficam dentro de casa, cuidando dos filhos, enquanto os maridos estão trabalhando, extraindo, né, vivendo, e elas ali. Então, precisa de um trabalho psicológico para encorajar essa mulher a viver novamente. Sim. Né? Assim, não é só ir lá e denunciar, e tá bom, eu fui lá e denunciei, e aí eu dependo do cara financeiramente, emocionalmente. O que eu faço da minha vida? E o medo depois que você denuncia. Sim. Porque você não sabe o que pode acontecer Sim. com você. Porque muitos demoram, retardam essa denúncia pelo medo também Eles da enlouquecem. vida. Porque uma vez você denunciou, ninguém está ali fazendo a tua segurança. Tanto que está aí os grandes casos que depois da denúncia ocorre O último Observatório agora Nacional da Violência constata que no âmbito da violência contra a mulher, nós tivemos mais de 500 mil de crimes de ameaça no Brasil. Meu Deus do céu. Meio de milhão. E assim, não 657 mil crimes de ameaça. Só que esses crimes de ameaça são que chegam num ponto tão grave que a mulher fica com tanto medo que ela acaba indo na delegacia. Mas não é só esse número. O número é muito maior. Isso não é representativo. Claro. Só que é uma selva que nós vivemos. Sim, a partir daí, o que acontece com esse homem? Eu fiz a denúncia, cheguei fisicamente machucada. O que acontece com esse homem a partir daí? Com esse agressor? Michele, você vai depender de muito da região do país que você está. Você depende muito do juiz que vai receber. Eu não vou chegar aqui ser leviano e falar, olha, a polícia vai chegar na casa em 20 minutos. Eu não vou fazer isso, porque eu vou vender uma falsa expectativa que muitas vezes ela não se coloca na prática. Mesmo que você chegue torturada. Mesmo que. Hoje, nós, cada vez mais, enquanto sociedade, temos olhado para esse tema de maneira muito superficial, mas estamos começando devagarzinho. Vocês aqui ajudam muito. Vocês não sabem quanto vocês ajudam. Quando nós temos um vídeo aqui, que um recorte que saiu daqui, teve 20 milhões de acessos em uma única plataforma social... 10% da população brasileira. É só isso. Isso sem falar de WhatsApp, sem falar de outras ferramentas. Sim. Eu recebi ligação de uma amiga minha, defensora pública lá no Paraná, falando que as promotoras e as defensoras estavam com vídeo para transformar aquilo em tese técnica. Cara, que... Nós tivemos vários advogados replicando e falando que iam trabalhar aquilo enquanto tese técnica. Olha que bacana. Então, o que nós conversamos aqui é uma sementinha de início de transformação. Sim. Por isso que eu digo, a gente precisa conversar sobre o tema. Fundamental. Encorajar essas mulheres também a denunciar e entender e que essas pessoas que conseguem realmente mudar alguma coisa, e aí, voltando à sua candidatura até... não é um pódio político, mas é mas, isso. Enfim, tá mas como você escuta muito e falar, quando a gente fala muito, a gente também se escuta, né? E aí tem ideias. Entender o que a gente pode fazer. Porque, assim, dá um desespero saber que a gente está enxugando gelo. Suelen, olha, eu vejo com olhos de esperança, sabe? Porque, por exemplo, você ter uma das maiores empresas hoje do mundo parar para fazer uma reunião. Sim. E quando faz a reunião, você tem a demanda, que são as mulheres em situação de violência precisando de psicólogos, de terapia, e você tem, de outro lado, psicólogos querendo doar o seu tempo, em alguma medida, para ajudar essas mulheres. Então, quando a gente conversa, a gente linka as pontas. Por que eu fiz questão de levar isso para o Google? Eu comecei a perguntar para psicólogos se eles conseguiriam, em alguma medida, atender as pessoas que chegam até mim que não têm condição de pagar. E eu vi um número imenso de psicólogos querendo se colocar à disposição. Olha. E nós começamos a conversar, mas será que o recém-formado ele teria interesse? Será que o psicólogo já gabaritado demais, ele conseguiria doar um dia, um horário da semana dele para essas mulheres? E aí eu comecei a ouvir sim. Então a gente viu, tem uma prateleira imensa de profissionais da psicologia querendo atender essas mulheres, tem essas mulheres imensamente precisando precisa de conexão. Sim. E aí, quando o Google vem e fala, vamos pensar numa conexão, que faça eles se juntarem ali. Essa comunicação acontecer?
a gente passa a melhorar. E aí, eu vou fazer uma pergunta que talvez você não saiba responder, mas aí é um questionamento meu também. O Sistema Único de Saúde, ele tem psicólogos, terapeutas, enfim, porque antigamente não tinha. Eu não sei se hoje Você em tem o dia... centro de acolhimentos hoje nas prefeituras, você tem uma rede de psicólogos no setor público que é muito deficitária, que não vai conseguir atender o volume imenso de mulheres, mas o maior problema está entre a disponibilidade do serviço e a mulher. Ela não consegue se deslocar até o psicólogo. Entendi. Aliás, a nossa proposta é para que elas consigam fazer no momento que o marido não está em casa. De forma online. A proposta é online. Mas aí também tem uma dificuldade, né? A gente entrou aí numa pandemia onde as crianças não conseguiam fazer... As crianças, a maioria, porque assim, a minha filha consegue, o filho da Michelle consegue, graças a Deus, tem uma estrutura de internet, enfim. Mas o que a gente viu foram muitas crianças deixando de estudar porque não tinham como fazer aula online. E aí também a gente tem uma população que, assim, a gente tem muitos celulares, né? Assim, mas tem muita gente ainda que não tem acesso a isso. O problema é profundo, não tem uma solução mágica. Sim. Há processos para serem feitos, caminhadas para serem desenvolvidas. Se a gente não tinha ninguém tendo serviço psicológico, a gente passa a ter um número, já está melhor do que antes. Lógico. E é uma caminhada progressiva. Sim. Mas a gente precisa sair da inércia. Sim. Por isso que eu faço questão de parabenizar aqui vocês, o que vocês têm feito, porque vocês não entendem o número de pessoas que vocês ajudaram. O alcance, né, que tem. Vocês não imaginam. A gente entende. Eu acho que sim. Assim, a gente... Assim, e aí eu falando muito particularmente, eu falei no último, vou repetir e estou falando isso toda hora, assim, mas assim, quando eu passei pelo que eu passei particularmente, né, da minha agressão, enfim, que foi a Rede Nacional, eu falei, eu escutei, eu não tinha muita noção, talvez a Michelle, como nunca tenha passado, não consegui entender de forma tão na carne, né, na pele, assim, mas assim, eu li relatos, assim como hoje você deve ler em volume absurdo, de coisas absurdas mesmo. Então, eu li aquilo e eu falava, cara, eu passei por isso. Aí chega um momento que você fala assim, nossa, meu problema nem é tão grande. E era. Mas, assim, tem coisas muito absurdas, né? Mulheres sem estrutura nenhuma, de realmente... parece que não tem solução. Você fala, meu Deus. E aí eu te entendo que é melhor fazer algo do que não fazer nada. Mas a gente entende que também tem mulheres que não vão conseguir escutar a gente, né? Não vão ter acesso a informação nenhuma. E essas mulheres ainda vão continuar, como há muitos anos continuam, sem nenhum tipo de apoio, de ajuda. Mas é claro, assim, louvo a sua vontade em querer fazer ajudar, acontecer. E falar, enfim. A gente está aqui sempre para apoiar esse tipo de coisa. E é engraçado que não é só essa mulher que não tem informação, sabe? Porque quando a gente vê uma juíza sendo morta... É isso que eu ia falar pelo agora. Marido, sabe? Uma juíza que... esses dias, uma mulher em Niterói, que era da OAB de Niterói... Não teve, eu não sei se você chegou a ver alguma coisa... que você está falando? Não, ela era da OAB de Niterói. O presidente da OAB de Niterói, desculpa se eu estou falando alguma coisa que não deveria, tá? Mas, enfim, ele até deu entrevista dizendo, eu não sabia. Enfim, ficou meio blasé o negócio. Mas ela fazia parte de uma comissão na OAB para falar sobre os direitos das mulheres. E o marido dela invadiu a OAB de Niterói para ameaçá-la. E aí o presidente da OAB pediu para que ela se afastasse da comissão. Ou seja, e aí depois ele veio a público se explicar, dizendo que ele não sabia, mas que ele foi ameaçado, que a família dele também foi ameaçada pelo marido. Ou seja, ao invés de acolher essa mulher e falar, não, vamos aqui, vamos resolver... Mais uma vez a voz foi dada para o homem. Ou seja, resumindo o que você falou, já é difícil ser mulher sendo instruída, sem instrução e sem acesso, mais difícil ainda. Dentro disso que a gente está falando, de acesso... e das coisas não funcionarem, não ser tão eficiente, eu queria falar sobre essa questão da laqueadura em relação à mulher, porque é uma coisa que é um assunto realmente que mexe muito comigo, principalmente quando você frequenta locais sem acesso. Eu sou voluntária de alguns lugares, e é uma coisa que me entristece saber que eu escuto daquela mulher que realmente não tem instrução, sabe como se proteger, mas a única coisa que ela quero ligar para não ter mais filho, mas eu só posso fazer isso depois que eu tiver meu quarto. Muitas vezes eu vi
na última vez que eu fui, 2 crianças que eu pensei que fossem gêmeas. E ela falou, não é gêmeas não, é que eu engravidei 3 meses depois. Eu falei assim, era do 9º filho, do 9º. E eu falei assim, mas você não com jeitinho, você não tem vontade de ligar, de fazer? Ela falou, mas ela pediu para eu voltar 6 meses depois, aí eu engravidei de novo, né? É isso que a gente vê. Isso. E é um problema jurídico aí, enraizado histórico também. O porquê essa dificuldade das mulheres não conseguirem ligar? Ô, Michele, na Semana da Mulher, foi esse ano, o Brasil comemorou uma vitória. Naquela semana ali foi aprovado um projeto de lei para ir para a sanção que reduzia de 25 anos para 21 anos a idade mínima para a mulher poder optar pela laqueadura. Então, a primeira sinalização. Uma mulher de 26 anos, só de 26 anos, que pode fazer laqueadura. Se tem 24, não pode. Aí eu te pergunto, quem é o Estado para falar que ela não pode? Primeira pergunta. Já começa por aí. O direito da mulher, que a gente vem tanto pedindo. Eu mando no meu corpo minhas regras. Exatamente. Né? Depois de 18 anos, você adquiriu a maioridade. Para tudo na sua vida. Sim, tudo. Inclusive para guiar seu corpo. Sim. Se com 18 anos você quer fazer uma laqueadura, que você faça a sua laqueadura, assim como você quer fazer uma tatuagem, você faça a sua tatuagem. Exatamente. E ponto final. Ponto. E aí o Estado fala, olha, vou evoluir. Agora não é de 25 mais não, vai ser de 21. Acho muito ruim. Tinha que ser a partir dos 18, ao meu sentir. Sim. Só que entre a lei colocada e a aplicação prática, há uma distância enorme. Isso que você coloca, uma sensação sua de ir para comunidades carentes e entender que esse seria um serviço essencial, porque tem a ver com olhar como de estrutura familiar. Básica. Exatamente. Eu te proponho aqui um desafio. Faça uma enquete. Pergunte às mulheres se elas conseguem hoje, depois dos 21 anos, depois dos 25, fazerem laqueadura sem serem mães ou sem terem assinatura de marido permitindo. Pergunta. Que absurdo. Não pode. Espera o resultado da enquete. Não pode. Mesmo com a idade permitida. Mesmo com a idade lei. permitida. Faça Se eu estou dizendo, eu não quero ser mãe pro resto da minha vida. Como é que alguém perde isso pela gente? E qual é o problema? Porque eu vejo isso no meu Instagram. Aliás, tem um post meu no Instagram sobre isso. Porque muitas mulheres reclamam com 30 anos, 32. E você não está falando só da rede pública, não, né? Não. Você está falando em geral. Você não consegue Tô falando de fazer. classe social B. Não estou falando... Não, ninguém consegue fazer. Não, o médico não faz. Doctor, mas E isso não- eu deixa- não sou casada, eu nunca fui casada. Doctor. Se eu quisesse fazer... Doctor. Se eu quisesse fazer, não poderia? Se você conseguir identificar um médico abençoado, você faz. O que hoje você Eu não tem? Como sabia foi disso. enraizado isso na sociedade, os médicos possivelmente não foram treinados e educados em razão das alterações legislativas, então eles pensam com a cabeça do passado, e eles falam o seguinte, eu não faço. Cadê a autorização do seu marido? Tem quantos filhos? Não pode. Não, mas é porque a lei agora é 21 anos, eu não preciso mais ter autorização de marido, quero fazer. Mas intimamente eu não, de foro íntimo eu não faço. A medicina não me obriga. Gente. O problema é enorme. E a ponta de tudo que a gente fala aqui, a gente está falando sempre de ponta de um iceberg. E embaixo tem um comportamento social que é inaceitável. Homens não respeitam mulheres. A sociedade não respeita as mulheres. Precisa conversar Tirar na o tempo frente. todo sobre isso. Olha. Muita coisa. Isso é real. Isso é gravíssimo. Ou seja, Mas a vasectomia, o cara pode ir lá, com 18 anos. cortar e acabou. Gente. Ele pelo amor de decide que ele não Deus. quer ter mais filhos. Se ele casar e a mulher quiser ter filho, o problema é dela. Ele fica porque sem... o homem é provedor do corpo dele. Entendi. Muito legal. E quando é que a gente vai mudar isso, Parabéns, essa história sociedade. toda? Eu fico bem interessada em saber quando isso vai Michele, mudar. não passa só por alteração de lei. Por isso que eu digo, não adianta a gente só mirar a lei se o nosso comportamento social não acompanha a lei. Sim. Não adianta eu falar que agora o E o feminicídio... médico falar, eu não quero fazer. Não adianta eu falar que nada feminicídio é obriga. 100 anos de cadeia. O sujeito sabe que não vai ser preso. Sim. Então não é só a gente nos preocupar com as formalizações. E na prática? Exatamente. Aliás, nós devemos ser contemporâneos aqui na idade. Na minha época de moleque, que eu ia para a escola de ônibus, não tinha aviso que o assento era do idoso. Não tinha lei que me obrigava a ceder assento para o idoso. Mas você Mas a gente levantava tinha assim que você consciência. via. E quem ficava sentado tinha vergonha social por estar sentado ou por não ter visto. É. Você pode... Às vezes estava dormindo, quando acordava, ficava com vergonha, Com porque que não viu que tinha um senhor ali ao lado. Hoje, as cidades editam leis falando que o número de assentos, a prioridade é do idoso.
E ainda assim o idoso não consegue fazer respeitar aquela lei. A gente precisa se reeducar demais, gente. Tudo. É um problema da sociedade, da gente. A gente reclama muito, a gente pede muito, mas tá aqui, ó. Somos nós. Se essa mudança não vier daqui, dos nossos, dos pequenininhos que estão crescendo, porque essa nova geração a gente tem que cuidar demais delas, porque as coisas vão se encaminhando de uma forma que, se a gente não entender que é de agora que a gente tem que cuidar para lá na frente, principalmente nós, mães de meninos, eu digo, eu acho que o negócio vai ficar muito, muito grave. Assim. E você falou uma coisa muito importante. Não adianta existir o hospital, a UPA, se não funcionar. Não adianta existir lei nenhuma se não for eficaz. É o político que constrói, mas não coloca para funcionar, né? Porque ele coloca no currículo dele lá que ele construiu. Tem lá, ó. A preocupação é editar a lei e falar que fez lei. Mas transformação em si, ninguém se importa. Olha que loucura. SUS, que você tocou no tema, SUS. Sim. Hoje no SUS, quando há atendimento para vítimas de agressão física, 70% das pessoas que são atendidas no SUS, vítima de agressão física, são mulheres. Gente, esses números, eles são muito preocupantes para a gente ficar assim, sentados, Eu sabe? nunca vi uma mulher brigando na rua. Aliás, se vi foi muito pouco. Quando tem, é só arranca o cabelo, né? Não vai parar no SUS. Não vai parar. E são muitos casos. Quando eu abro a internet, quando eu abro qualquer notícia para ver, eu só vejo feminicídio. A gente vê muito, mas e as que morrem de vergonha e não deixam, não, né? amiga, feminicídio mesmo. As mulheres estão morrendo cada vez mais cedo. Os adolescentes, 17, 18, 19. Isso está errado. E por nada. Que geração é essa? Que criação é essa, gente? Mas quando a gente pega os dados do Senado, que investiga lá a violência contra a mulher, violência doméstica, a primeira violência que a mulher sofre, em regra, é antes dos 18 anos. Então começa muito cedo a violência. Sim. Mas até de um pai, né? É muito de um cedo. pai, de um padrasto, é dentro de casa que o negócio começa. Hoje no Brasil, a cada 1 minuto, 8 mulheres sofrem algum tipo de violência. A cada 1 minuto. O tempo que a gente está aqui, é uma arquibancada cheia de mulher que sofreu violência. E há um ponto, há um limite que a gente precisa ultrapassar. De vez por todas, a gente precisa ultrapassar. É assumir essa realidade, assumir esse fato social, estar pronto, com todos os medos que nós temos. Vamos entrar nessa arena, gente, vamos debater. Mas não dá mais cada um ficar guardado dentro da sua gavetinha, seguro, uma falsa segurança que não existe, e não debater. Eu estava num debate numa rádio, e estava ali falo aqui também sem problema nenhum, estava o presidente do CREMERGE. E aí eu trouxe esse dado do SUS. Só que eu trouxe esse dado do SUS não como crítica para o CREMERGE, mas para trazer uma reflexão de, olha, como é que a gente consegue, de alguma maneira inteligente, fazer com que essa mulher que chegou em situação de violência seja identificada, porque o médico vê que foi numa situação de violência, e linkar esse ato médico com algum ato policial de salvaguarda da mulher. Sim. Porque o agressor é quem leva ela no hospital. Ele fica na salinha do lado de fora. E o CREMERGE lava as mãos. Não, mas elas voltam para casa. Ih, doutor, vi muito isso na minha história. Volta todo mês. Parece que ela faz porque ela gosta. Absurdo. Então a gente tem uma resistência incrível para tocar nesse tema, para conversar sobre esse tema e para propor modificações sobre o tema. Ainda é uma questão muito enraizada. Incrível você dizer isso, assim, porque assim, se eu chegar baleada no hospital, o hospital é obrigado a informar. É obrigado. Né? Então, assim, se eu cheguei com o olho roxo de um socão que eu levei do meu marido, deveria ser também obrigado a informar a delegacia. Mas há no lúdico social de que você gosta, de que você autoriza. Há esse lúdico. E aí, eu faço até um contraponto ali, indo para uma ciência econômica dos contratos, econômica das relações humanas, que eu falo o seguinte, então vamos admitir, por mais absurdo que seja, que a mulher ama isso. Ama apanhar. Ama ficar roxa. Mas olha só, ama apanhar, gente. A sociedade não vai ficar pagando essa conta. Você chama esse agressor e dá o boleto para ele pagar. Isso. A gente não tem dinheiro para nada nesse país. É isso. A gente vai ficar pagando o SUS o tempo todo e esse sujeito que agride não paga nada? Já deu também. É isso. Chega. Só que as pessoas não querem entrar nesses debates. Mas não querem. É preciso. Não encosta. Tem 15 dias. Liga uma amiga minha lá de Búzios. Renê, eu tô com uma situação aqui no trabalho. Uma funcionária nossa, vítima de violência doméstica, entrou com a ação, o ex dela está impedido de chegar perto. E ele ligou para cá, falou que vai vir aqui amanhã, não quer saber, que vai buscar o carro que é dele. E eu tô com medo, o que eu faço? Falei, não abandona essa mulher.
que geralmente a empresa faz. Olha, eu não quero confusão aqui. Exatamente. Mas que país nós queremos ter as nossas empresas? Sim. É nesse país? Não. 1, não abandona. 2, ele não vai pegar carro que é dele. Porque se ele comprou na constância do casamento com ela ou da união estável, 50% do carro é dela, não é dele. Sim. 3, ele está descumprindo ordem judicial. Você liga para a polícia, é problema dele com a polícia e faz a sua empresa trabalhar. Agora, não abandona essa mulher. Sim. Porque ela me ligou num tom de vou abandonar. Sim. Olha a confusão que está armando Deus aqui, do céu. como presidente da OAB de Niterói. Desculpa aí, presidente. E aí os fatos vão sucedendo, Ô Sueli, eu não gosto desse... do que a gente estereotipizou aqui no Brasil de colocar pessoas em pedestal. Não, presidente da OAB tem mais responsabilidade que todo mundo. Claro. Tem que falar assim. claro. Presidente do CREMERS tem responsabilidade, presidente do TJ tem responsabilidade. O Chega de ficar presidente da passando a mão. CBF foi afastado porque teve lá um trelelê com a secretária, com a mulher, sei lá o quê. Teve lá um problema também. E é importante que essas pessoas que estão em cargos importantes sejam punidos. Porque aí é exemplo. Aí o de baixo entende que o buraco é mais embaixo, entendeu? Que o negócio funciona. E quando você fala de exemplo, você tem um exemplo que é o negativo, pra gente não fazer igual, que é isso. Sim. E aí precisa de punição pra não fazer igual. Sim. E você tem um exemplo positivo, que é o que a gente precisa mais. Que é o Barack Obama, quem não lembra? Você falar do Obama e não pensar na esposa dele... A Michelle é maravilhosa. Aquilo era uma família maravilhosa Sim. por uma palavra, respeito. É isso. Era muito nítido isso. E hoje, como a gente vive no mundo, quando alguém respeita o outro, é uma festa. Mas isso é o básico, né? A gente está precisando de espelhos positivos. A gente tem muito espelho negativo. E eu acho que dentro de casa acontece, às vezes, muito isso. E por isso a gente vê também essas crianças crescendo. Assim, aproveitando nessa questão que a gente está falando disso também, eu queria muito falar sobre abandono afetivo, assim, que é um assunto bem importante, assim, bem sério também, que a gente precisa pautar bem aqui. E você precisa trazer isso para a gente. Que é imenso. Aliás, todos esses temas, a audiência deles são muito grandes, porque eles são corriqueiros. O abandono afetivo tem um agravante, porque a gente está falando de criança. E você marca negativamente essa criança, deixando aqui para as mães que elas ficam sobressaltadas. A criança vai superar isso. Mas é uma marca nela. Precisa ser cuidado, precisa ser tratado. Agora, quando você está falando de abandono afetivo, e tem várias espécies dele, tem um que me parece que esse é o que mais acontece e que é nefasto para a criança. Dia da visita. O pai fala assim, filho, vou te levar no Maracanã. A criança, durante 10 dias, só fala de Maracanã no ouvido da mãe. A criança, 8 horas da manhã, no café da manhã, já está com a camisa do time. A criança que nunca toma banho para nada, é a primeira a tomar banho, escovar dente, está esperando o pai passar lá para levar. E ele não aparece. Olha o abandono afetivo. Aí vem um ponto do judiciário. Os juízes, eles costumam aplicar pena para aqueles que descumprem a ordem judicial. Então, olha, a Michelle tem que desocupar a casa em 15 dias sob pena de multa diária de R$100. A Suelen tem que devolver a bolsa para a amiga sob pena de multa diária de R$100. Quando o pai descumpre a ordem de buscar o filho, primeiro, tinha que ter uma pena. Segundo, essa pena tinha que ser imensa. Tinha que ser imensa. Concordo. Você nunca mais faça isso com seu filho. Se você não tem maturidade, se a sua essência não te permite, você vai fazer porque seu bolso vai doer. Você nunca mais vai fazer isso com a criança. Isso aí. Mas será que a gente consegue, assim... eu passo por situações, assim, particulares muito tristes, né, Michelle? Assim, a Michelle sabe disso, assim, eu sofro muito. Há 5 anos eu sofro. Eu não sei nem se eu quero falar para não chorar. Que eu tô num momento sensível. Acho que eu não vou falar, não. Então fala, então. Continua. Mas é exatamente sobre isso, sobre a responsabilidade paterna que é esquecida de uma forma tão... é deixada de lado e esquecida de uma forma tão... eu não vou falar imatura, tão irresponsável, que eu queria entender o porquê que esse homem não entende o que ele está causando ali na vida daquele ser que é dele.
da mesma forma que é a da mãe? Por que esse cuidado ele não pode ser igual? Por que essa preocupação? Por que esse carinho? Por que essa responsabilidade de passar para a mãe? Porque, assim, existe uma comunicação, não existe um relacionamento mais, mas existe uma comunicação e essa comunicação ela tem que existir durante a vida inteira, até que ele se torne maior e vá seguir sua vida. Enquanto isso, há uma comunicação. Está nas minhas mãos, eu preciso passar para a mãe o que está acontecendo. Aconteceu qualquer fato, qualquer situação. O porquê que não tem essa comunicação? Tá comigo, esquece o... Porque, Michele, a grande maioria dos homens, aí não é a totalidade, a grande maioria dos homens entende que a obrigação é da mãe. Então, mas... Enquanto não existir o entendimento por parte dos homens que eles dividem igual obrigação e direito com a mãe, com relação ao filho, isso nunca vai mudar. Entre o futebol com os amigos e pegar o filho, ele só pesa o que é mais importante para ele naquele dia. Porque ele tem a certeza absoluta de que, na ausência dele, a mãe vai cuidar do filho. Sim. Será que isso é culpa nossa de criar um filho, menino assim? Não, eu não sei, eu fico me perguntando o tempo inteiro. Isso é a falta de conversa social sobre esses temas. Tem um lado que... Vamos trazer os lados positivos desse debate. Quanto mais eu converso isso com os homens, é sempre igual também. Começa o papo, 1, papo chato, 2, começa a entender, 3, faz sentido. Os próprios homens começam a se olhar com outras perspectivas. E isso é muito real. Isso é muito real. Sociedade. Quando a mulher fala assim, você pergunta para Maria, Maria, e seu filho de 10 anos, cadê ele? Não. O guarda dele está com o pai, deixei com o pai. Qual a reflexão que você tem com relação a Maria? Maria, péssima, né? Como assim Maria abandonou o filho? E aí você pergunta para o João, João, e seu filho de 10 anos? Ué, tá com a mãe. Tá com a mãe, ótimo. É muito cultural ainda. Uma coisa que eu queria perguntar é o seguinte. Muitas das vezes, eu vejo, assim, na minha situação também, outras amigas, enfim, leio muito sobre... Às vezes, a mãe sabe de alguma coisa errada na conduta do pai e aí denuncia de alguma forma e o pai entra com o processo alegando alienação parental. E muitas das vezes eu leio sobre que ele consegue. Algumas vezes até consegue pegar a guarda da criança para ele. Às vezes foi um pai que abusou da criança, que a criança foi lá no juiz e confirmou, mas aí tem juiz que não considera a palavra da criança, porque é criança. Então, assim, você fica meio que entre a cruz e a espada, do tipo, eu denuncio, eu não deixo ir, o que eu faço? Eu, por exemplo, eu passo algumas situações que eu penso, minha filha é mentirosa. Então, assim, às vezes é mais fácil querer acreditar que a criança tem lá toda uma forma lúdica de enxergar outras coisas, ou de mentir, porque às vezes não quer ir para casa do pai. Aí inventa, eu vou falar para minha mãe tal coisa, porque aí ela não vai me mandar para lá, então vou inventar. Por exemplo, o pai da minha filha, recentemente, ela voltou da casa dele chorando à noite, falando, eu não quero lembrar, mamãe, eu não quero lembrar. Não quer lembrar de quê, minha filha? Que meu pai me afogou no chuveiro, não sei o que, blá, blá, blá. E eu falei, como assim e tal? E eu procuro sempre acreditar no pai, achando que, que ela exagerou de alguma forma. E aí, quando eu vou conversar com ele, é sempre assim, desde muito novinha, tá? Eu tenho fotos, eu tenho vídeos. Parece que tá sempre querendo provar que a relação é ótima, já preparado, porque se algum dia a outra parte denunciar por alguma forma, não, mas eu tenho provas. Minha filha aqui sorrindo no meu colo, minha filha aqui me beijando, sabe? Então, assim, é algo tão difícil de provar e me parece que, embora eu acho que a mulher, nesse caso, é sempre muito mais acarinhada, tá? Pelo menos hoje em dia, por um juiz, muitas vezes são juízas mulheres, então elas fazem o cara, às vezes, passar vergonha mesmo em audiências, mas me parece que a lei ainda é muito frouxa para isso, assim. Então, eles fazem mesmo, não tem como provar. Quando é uma agressão psicológica, aí que você não tem... Porque quando a criança volta, sei lá, com um roxo, né, de alguma coisa, beleza. Mas eles são muito inteligentes. Você já tinha falado isso em relação a homem e mulher,
né? Que o cara já sabe que se ele te der um soco, você tem uma prova, né? Mas se o cara ficar ali, ó, falando no teu ouvido, como que você vai provar isso? E a assim? agressão psicológica infantil é imenso. É. Poder Judiciário, e esse ponto é louvável, aliás, tem que ser mesmo, ele sempre coloca no primeiro lugar o interesse da criança, aliás, sempre o melhor interesse da criança. É muito difícil você atingir o melhor interesse da criança quando você não tem a figura do pai e da mãe com sinergia. Isso é muito difícil de acontecer. O que eu vejo muito no escritório são mães deixando de reclamar os direitos que possuem por terem medo de perderem a guarda do filho. Sim, Isso acontece muito. E o homem sabe utilizar isso muito bem a benefício dele. Esse é um ponto que é muito negativo, porque a mulher cada vez mais se curva, olha para baixo, não exige direito, o homem interpreta que deu certo aquele comportamento equivocado dele e ele permanece assim. E parece, não estou sendo injusto com os bons pais, com os grandes pais, mas parece que a mulher é mãe e o homem não é tão pai. Ou quando há uma ruptura, o homem esquece de ser pai e volta a ser homem. Isso. E a mulher continua sendo mãe. Por isso que há um desequilíbrio muito grande nessa relação. Faço todas as ressalvas com relação aos ótimos pais que existem no Brasil. Todas as ressalvas. E que, de fato, não faz nada além da obrigação. Tem que ser mesmo. Exatamente, isso Tem aí. que ser um ótimo pai mesmo. É obrigação. Por um outro lado, há um poder judiciário hoje, é a minha percepção. A gente divide em duas pontas. Uma é o aspecto patrimonial. Quando a gente vai falar de divisão de patrimônio, ainda enxerga um poder judiciário protetor dos homens e muito machista, no ambiente, o homem que trabalhou, o homem é o provedor, então a mulher sai de um relacionamento sem nada, eles construíram um patrimônio juntos, mas o homem fez a gestão do patrimônio, muitas das vezes não dá transparência do tamanho do patrimônio para a mulher, quando ele sai, ele leva tudo. A mulher fica 5 anos, 6 anos sem conseguir dividir o patrimônio e o homem gozando daquele patrimônio, dos frutos do patrimônio, e a mulher sem nada. O judiciário, no aspecto de divisão, partilha de bens, ele ainda precisa evoluir muito. Com relação ao aspecto emocional de proximidade de relação pai e mãe, o judiciário tem ficado, em regra, do lado da mãe. E cabem várias reflexões também do porquê ficar do lado da mãe. As reflexões aqui todas eu acho que são muito bem-vindas. Mas tem essa divisão, Suelen. Para a divisa de bens, o homem tem uma proteção. Para o aspecto afetivo ali, joga um pouco mais para a mãe. Então, vale a indenização para abandono afetivo? Né? Não só vale como deve. Aliás, apelo aos advogados. Passem a pedir multa. Descumprimento de ordem judicial. Se o pai bateu na porta do juiz, perturbou o juiz, contou uma história para o juiz, falou que quer estar perto do filho, que não consegue viver sem o filho, que é bom para o filho, no dia da guarda dele, aquela é uma obrigação que ele tem. Ele tem que ir lá e tem que buscar o filho. Se ele não foi, o advogado da mãe tem que pedir para multar. Multa esse pai, descumpriu a ordem, chega. Doutor Renê, pelo amor de Deus. Chega. Pelo amor de Deus. É isso, gente. Por que é tão difícil? Porque se fala pouco, agora a gente está falando sobre isso. Mas por isso que eu estimulo os advogados. Eu estimulo os advogados. Gente, vamos criar tese, vamos inovar, vamos buscar. E o vídeo, o recorte que voou o Brasil todo, quanto que vale o apagão no currículo da mãe? Exatamente. Quanto? Vamos trabalhar, vamos debater sobre isso. Vamos. E eu falo até... a gente sempre traz coisas muito nossas pra cá, né? Sim. Tem gente que critica, mas esse aqui é o nosso jeito e não tem jeito. Gente, desculpa. Não, assim, por exemplo, no meu caso, foi uma escolha, né? Eu digo que eu sou mãe, minha profissão é mãe. E aí, assim, no intervalo, eu venho gravar o pod... Eu cuido da minha empresa, eu cuido da minha casa, enfim, faço todas as minhas outras coisas. Mas eu também tenho esse apagão, porque eu não tenho essa ajuda, eu não tenho uma rede de apoio próxima, meus pais moram em outra cidade, eu não tenho parentes próximos, enfim. Eu tenho um pai que mora longe. Um outro dia nós estávamos aqui ao vivo
meu telefone tocando era do colégio da minha filha, achei O estranhíssimo. meu tá tocando agora, inclusive. Então, veja, achei estranhíssimo, pedi para que o Marquinhos, o diretor da gente, atendesse. Era o colégio da minha filha, dizendo que minha filha estava com 39 de febre, estava com medo de convulsionar. Eu, ao vivo, não tinha o que fazer. Peguei o telefone, coloquei no número do pai, falei, liga para o pai, e o pai falou que não tinha como ir. Então, assim, eu saí daqui num desespero para buscar minha filha e resolver o problema. Posso fazer uma pergunta? Pode. Com relação à sua fala? Pode, óbvio. E a pergunta para todo mundo, eu acho. Quanto vale... Uma é quanto vale, a outra é qual o valor de uma pessoa que abdica da sua vida, que abdica da sua carreira profissional para fazer algo de mais útil, de mais caro, de mais belo que tem, que é cuidar do outro, que é educar o outro, que é entregar para a sociedade um ser humano bem educado É isso. e transformador. Nem tem valor. Quanto vale qual Não valor? tem valor. Não Inclusive, tem preço. foi uma das mensagens que eu mais recebi desse corte seu, assim, muitas amigas falando, Michele, não é possível, ele está vendo a minha vida, ele está lendo a minha história. Muitas mensagens, assim, das suas falas, assim, como se realmente... Sobre esse apagão, porque né? foi uma identificação porque muitas delas passam disso diariamente. E é luta judicial o tempo inteiro, luta para provar que ela parou para cuidar dos filhos deles. E o marido diz que teve boa vida, né? A vida inteira. É, como ainda a casa escuta se arrumasse isso. sozinha, como os filhos Como se se educassem tudo. sozinhos. E o apoio também que você dá para o teu marido, né? Porque muitas das vezes chega o marido lá cansado, estressado do trabalho, e você também teve um dia super estressado, mas você tá ali apoiando, né? Fazendo a O massagem trabalho no de pé, casa né? é árduo. É árduo. E tem um ponto que é de reflexão. Se nós, enquanto nós, continuarmos a viver numa sociedade em que dentro da casa, que dentro dos lares, não tem respeito com relação à figura da mulher, a gente realmente espera que nas ruas esse respeito vai existir? Nunca. Exatamente. É de Crescer- fora para dentro e de dentro para fora. Isso aí. Eu queria muito falar, assim, já que a gente está no direito da... Eu tô amando isso. né? E eu É- tenho certeza é que as bom mulheres falar. vão amar ainda mais esse pod aqui. Eu queria muito falar sobre o assédio moral. Você pode falar um pouquinho disso pra gente? Posso falar e posso contar uma história, pode ser? Conta, por favor. É uma história que me ajudou muito com relação ao que como eu julgo o outro. Era um domingo de manhã, um sábado de manhã, eu estava olhando ali o Instagram e aí começaram a entrar várias mensagens ali nas solicitações, uma pessoa que tinha acabado de me seguir, de áudio. E aí eu entrei no perfil, vi que era uma pessoa muito simples, muito humilde mesmo, e o áudio era o seguinte, vou resumir muito. Vendedor ambulante, que na praia de Copacabana vendia bala com um filho em cada braço. E aí ela conta a recriminação social por ela estar no sol com os filhos, expõe ali o trauma que ela tinha, a tristeza que ela tinha por estar obrigada àquilo, não por estar ali porque queria e não estava se beneficiando da figura do filho para vender a bala. Fala que em determinado momento alguém em Copacabana convida ela para uma entrevista de emprego, fala que é o melhor momento da vida dela, de felicidade, de esperança, e ela é contratada para ser ajudante de cozinha. Fala que fica muito feliz e os filhos são inseridos na escola, não precisa mais levar para a praia. Na sequência, ela consegue que o marido seja contratado para auxiliar de serviços gerais no mesmo restaurante. Aí ela fala, e eu volto, é só reflexão, tá? Cada um que faça a sua. Ela fala que passa a ser assediada pelo dono do restaurante para ir até o escritório no segundo andar. E ela sempre negando, até que um momento uma colega de trabalho fala, olha, se você não fosse, você vai ser mandada embora. E ela fala o seguinte, doutor, eu tinha muito medo de voltar para a praia com os meus filhos. Eu não queria submeter isso a eles a isso. E ela foi para o escritório, e aquilo começou a ser frequente, e o marido trabalhando no mesmo restaurante, só que num período diferente. Até que ela fala, olha, não aguento mais. Fala para o dono do restaurante chorando, não quero mais, nunca mais faça isso, não encosta mais em mim. E ela é mandada embora. E ela manda um áudio me agradecendo, falando que a primeira pessoa que ela conta aquilo foi para mim, e perguntando se ela algum dia conseguiria contar aquilo para o marido dela. Nossa. Essa é uma história de assédio no ambiente de trabalho, mas com várias reflexões. Quem viu aquela mulher subindo para o escritório, qual o julgamento que fez,
marido no ambiente de trabalho, ela subindo, se aproveitando, volta para a praia. Olha o emaranhado de reflexões. E a gente que volta cabe naquele essa história. ponto que o julgamento sempre vai direcionado para Por isso a que eu mulher. fiz no início. Ninguém e no fala que meio, o patrão era o filho da puta. Vai sempre direcionado Era para a ela, mulher. a piranha. Por Vamos isso, falar bem claro. É isso. É isso. Mas por Se eu isso que contar eu aqui a quantidade de propus a assédio que eu já reflexão. relevei nessa vida. A reflexão. E eu fora daquilo tudo, vendo ela subir para o escritório, sem saber de nada. Gente, se não sabe de nada, não julga. É. Aliás, isso. sabendo de tudo, tem dificuldade também de julgar. Mas esse foi um fato que assim, eu me senti lisonjeado mesmo pela mensagem que ela mandou. Eu vi que era verdade, porque ela contava chorando muito. Imagina. E é uma pessoa que você vê sem instrução, mas que resolveu ali utilizar meu Instagram para desafogar as mágoas e fazer ser translúcido para ela o caráter que ela tem. Sim. Que aquilo estava machucando muito ela, isso foi muito nítido. Mas eu proponho as reflexões que isso traz essa história. É importante que ela consiga falar, né? Que seja com uma pessoa que ela não conhecia. Mas aí, quando ela fala, ela também se ouve e ela se perdoa. Do tipo, eu não fiz de maldade, eu fiz porque eu precisava daquilo ali, eu fiz porque eu não queria meu filho de novo no sol. E o que o juiz e a juíza, no momento desse relato? Isso não vai chegar no juiz? Não chega? Ela não, teria dificuldade de ser atendida na delegacia. Ouviria, mas você não subiu porque você quis? Você não voltou no dia seguinte porque você quis? O assédio moral, então, você não consegue levar para... Você consegue levar, mas nesse ambiente, o Michele, sendo muito pragmático, Muito difícil. de uma pessoa muito simples, muito humilde, que cede da forma como ela expõe que cedeu, o machismo da nossa sociedade não vai permitir que aquilo vá para frente. Não vai. Infelizmente. É. E aí a gente precisa tratar... E aí é um patrão com grana, é um homem, Eu provavelmente já recebi branco. tanto assédio. É muito Nesse difícil, né? nível. Já recebi assédio quando era novinha, de mostrar o mundo para mim. Quer fazer isso e aquilo dentro da minha carreira, dentro da minha profissão. E eu ia toda bobinha, porque era muito novinha, adolescente. Acho que eu ia fazer a minha primeira... Eu não sei nem o que... Eu não lembro qual era a promessa. Mas depois falou assim, olha, toma esse contrato que a gente vai assinar, mas você não lê agora. Eu tinha os meus 17 anos, por aí. Aí eu falei, tá, toda bobinha. Aí eu fui no elevador toda ansiosa. Feliz. Falei, vou ler logo, quero ver o que é. Então, tudo isso que eu te mostrei, passou uma semana me mostrando tudo o que podia acontecer e tudo mais. Falou, tudo isso vai acontecer. Ele estava ali claramente, se passar uma noite comigo. Aí você imagina, foi uma menina de 17 anos, cheia de sonhos. Estava escrito? Escrito. Você dividiu com alguém isso? Eu, entrevistador acho aqui. que você deve até... E vai... se você passar uma noite... Assim, claro. Agora, claro. René... E eu, assim... minha mãe me acompanhava na época, eu estava com um primo, nesse dia eu não estava com ela. Eu em choque, porque aquilo para mim, eu era muito menina, cheia de sonhos. Agora você tinha me prometido uma atrás. abertura, um monte de coisa, me mostrando de fato todo aquele mundo. E aí E assim, graças a Deus, eu sempre fui muito pé no chão pela criação. Aí eu digo da criação, né? Eu sempre fui muito pé no chão, mas eu poderia ser uma menina iludida, muito nova, e poderia ter me submetido a isso. Sim, né? E no dia seguinte, obviamente, eu nem atendi o telefone, nada, mas chorava, falando, não quero mais essa vida, não quero mais essa carreira, não quero mais essa profissão, porque você acredita que o mundo vai ser assim dali para frente. E você tem que conduzir. O mundo mas você conduz da forma que quando você fala, Michele... Aliás, se você tivesse dividido isso com alguém, qual seria a reação desses alguém, né? O que eles falariam? Mas foi, né? Mas o que você fez para ele? Que roupa que você fez para ele te deixar um bilhetinho que ou isso ou isso? Ou então, amiga, você vai, né? Olha que oportunidade. Olha que oportunidade. É isso aí. Mas eu costumo dizer que o ponto, a pergunta não é aonde nós somos preconceituosos. A pergunta é o quão nós somos preconceituosos e o quão nós esforçamos diariamente para reduzir o nosso nível de preconceito. Acho que o ponto é esse. Quase nada. Programação para o preconceito a gente teve lá atrás. Eu acho que o primeiro passo para a modificação é assumir o que somos e como estamos. Exatamente. E fazer o exercício diário.
de diminuir esse nível de O preconceito. nosso primeiro processo parece que já é julgar, já é da gente. É o nosso primeiro... Qualquer história que chega para você, você já julga aquela história. Através do seu ponto de vista, das suas crenças, enfim, de tudo. Você da sua educação, no geral. Você já julga. Então, assim, é um processo diário, um exercício diário a gente tirar isso, a gente limpar um pouco esse julgamento. Exato. Porque é natural. Você vê a internet, redes sociais, as pessoas querem julgar, elas querem... E é difícil ir o elogio. É muito mais fácil ir como é que é a palavra? Estou falando da minha amnésia? Gente, elogio quando a pessoa critica. E a crítica? A crítica. Estou com amnésia. Você não sabe, você está falando de rede social, o Bruno pode falar mais do que... Para quem não sabe, o Bruno trabalha com o Renê, né? Bruno, vai vir trabalhar com a gente também. Já estou fazendo um apelo aqui, assim, roubar, mas apelo o Renê não quer deixar, só porque ele está super celebridade, não quer deixar. Celebrity aí tá difícil. Mas, enfim, Doctor. mas na rede social... Tem uma coisa do engajamento que tem gente que escreve errado para ser chamada atenção e ter o engajamento. Porque se você coloca lá porque se coloca lá uma coisa perfeita, botou uma foto linda, ou botou um texto bonito, a pessoa lê, não fala porra nenhuma, não engaja. Aí você vai lá e escreve errado. Não é isso, Bruno? E aí a pessoa vai lá e fala assim, escreveu errado, tipo, para te chamar atenção, tipo, burro. Entendeu? Aí todo mundo vê. Aquela propaganda, aquela coisa. Vai lá e te responde pra te criticar. Engajou. A internet hoje é a latrina da humanidade. É isso. Triste. Então imagina, porque assim, eu vejo uma foto do Renê bonitão, eu não falo assim, bonitão. Mas e se o Renê aparecer sorrindo com feijão no dente, eu falo, tá com feijão no dente! Aí engaja. Aí vem a crítica. Engaja. Aí vem a crítica. É isso. E pegando o lado de crítica e olhando para nós aí de comportamento social, eu proponho a todos nós aqui, aos ouvintes, a gente precisa encarar os nossos medos, a gente precisa encarar quem nós somos. A nossa dificuldade de abrir quem nós somos para mostrar as nossas vulnerabilidades faz com que nós não tenhamos a capacidade de melhorar enquanto indivíduos. Vamos se despir do medo. Aceita quem você é e, a partir de quem você efetivamente é, produza um ser humano melhor. Essa história de que não sou preconceituoso é mentira. Todos nós somos. Todos em alguma A pergunta coisa. é o quanto você melhorou para ser menos preconceituoso Isso aí. hoje. Isso aí. E quando cometer um ato de preconceito, peça desculpa. Sim. E reflita. Não venha com mais. Sim. Tentando justificar. Não existe o porque- mais. Aprendam isso, não existe o mais. Peça desculpa, E pronto. recolha o seu erro, mas não tente justificar. E reflita sobre isso, que eu acho que é importante a gente refletir. A gente só vai melhorar e evoluir se a gente refletir processo sobre de aquele mudança, ato. são as reflexões. Exatamente. Voltamos Deixa eu à fazer palavra, à palavra coragem, né? Do Exatamente. deputado. Meu Deixa eu Deus. fazer aqui. Eu tô te ajudando nessa campanha, hein? Tô querendo ser assessora parlamentar, A gente eu já acho. tá querendo uma vaguinha lá, porque a gente não é boba nem nada. Não, porque eu tô fora. Vocês são a madrinha do projeto. Vocês sabem disso. Mas política, vou te falar, eu fiz Não, relações política- internacionais, política estudei não dá. política pra caramba, mas eu acho que conviver com pessoas da política me deixou meio que assim, Eu não gosto de sabe? falar de política, não. Eu gosto de falar de desafio, Não, sim, de ingressar sim. num ambiente que a gente precisa estar para transformar Mas o eu mundo. acho que política é Coragem. tudo, né? Assim, É a isso. gente se relacionar A gente é vive política, política, então né, não tem jeito. Não Faça tem a sua muito pergunta. como fugir disso. Eu queria falar uma perguntinha, não sei nem se é a última ou não, como é que tá o nosso tempo aqui. Vamos lá. Tá quase. Sueli tá namorando agora, eu sou casada, mas a menina conheceu o gatinho ali, tiveram dias maravilhosos, resolveu filmar porque ela queria e essa foto vazou. É crime? Como é que essa foto vaza? A foto ela não se transporta sozinha para a saber se rede é mundial. crime. Mas geralmente eles falam assim, tipo, eu perdi meu celular. Se fosse da irmã dele, perderia? Se fosse da mãe dele, vazaria também? São perguntas. Para você entender até o comportamento do outro e poder julgar de Sim. maneira adequada. Não, se fosse com a minha mãe, aconteceu o mesmo. Então, de fato, foi um descuido. Agora, o que a gente tem visto na prática não é isso. Sim. É a utilização da intimidade do outro para conseguir o outro que o outro não quer dar. Ou Isso. vingança. E isso tem crescido muito. É crime. Crime. Perseguição na internet tem crescido muito. Assédio na internet. A gente fez uma enquete, deve ter uns 20 dias no meu Instagram, de quem tinha recebido de maneira indevida, não pedido, nude. Há um mar de gente. E como chegar ao autor? O sujeito não dá bom dia, mas se apresenta pelado.
Não, Vem amiga, cá. eles mandam. Mandam. Você nunca recebeu no direct um negocinho lá? Sim, eu tô falando Ou como, negocinho, como depende. chegar. Desculpa. Tô falando, vazou uma foto do parceiro ou da parceira. Como chegar o autor saber se essa foto... São eu tô coisas falando, a foto diferentes. se São coisas diferentes. Como chegar. Uma coisa é alguém entrar no seu WhatsApp e É. mandar uma foto nu que você não pediu. Isso. Mas mandou pra você, direcionado pra você. Isso é um ponto. Invadiu a sua intimidade, você não pediu aquilo, se sentiu ofendida, esfera policial, faz a queixa, entra com a ação e pede indenização. Agora, é diferente alguém captar uma foto sua, uma imagem sua, um vídeo seu, colocar numa rede sem autorização. Entendi. São coisas antagônicas Sim. diferentes, mas as duas práticas são absolutamente indevidas e precisam ser punidas. Hoje, para quem comete isso, entenda, internet não é ambiente sem lei. Hoje, para quem comete isso, eu digo que a polícia tem sido muito efetiva. Tem sido muito efetiva porque as empresas privadas mantêm o rastro dessa pessoa. Ah, então é isso que eu queria saber. Se a polícia quiser chegar, ela chega. Se ela tiver interesse, ela chega. Porque as empresas que hoje Telefonia. têm a manutenção dos canais de comunicação, elas têm esse rastreamento. Entendi. Basta você Mas é levar a difícil, polícia, né? e a autoridade policial tem interesse. Mas é difícil. É difícil em termos. Quando é caso de famoso, você pode ver que resolve na hora. pois é. Rapidinho, Ué, mas então tem rapidinho. canais. É. Mas eu acho que tudo que vem de redes sociais eu acho tão difícil. Eu fui lesada de um hotel que eu paguei errado. Ninguém nem tchu. Então, você Paguei chega na na cara pessoa... de pau, depois Mas aí falou, você foi... era ó, o ladrão. Então, Ai, eu fiquei não, mas arrasada. tudo bem. Mas assim, quando a gente tá falando, tipo... De foto. Por exemplo, uma conhecida minha recebia ameaças de amantes do marido dela. E aí ela foi à delegacia de crime da internet. Isso. Tem Ameaça isso. com a meio... Ah, tá. Meu Amante. tic-teco, tá. Menina, é mesmo. Tipo, vou te matar. Eita. Coloquei teu nome no cemitério. Umas coisas assim, bem Mas a pesadinhas. pessoa já é amante daquela ameaçagem. Pois é, mas acontece, né? Enfim, é porque você não passa por isso, graças a Aqui, Deus. o Mário faz bem feito, Mário, né? você é Ele é maravilhoso. esperto. Aqui, e uma notícia maravilhosa, que o Estado tem interesse, nessa reunião que eu falei com o Do Google, Google. o Google tem hoje o esquema de tornozeleira, super leve, para agressor de mulher. Ah, isso é Porque ótimo. qual é o grande problema hoje das medidas protetivas? Você não consegue identificar onde o homem está, você não consegue colocar um policial na porta de cada residência de mulher, Sim. então a mulher se sente insegura de dormir, se sente insegura de estar naquela casa Sim. sozinha porque o agressor está solto. Exatamente, essa é a minha pergunta. O Google hoje tem uma pulseira, uma tornozeleira leve, Não tenho medo. que você coloca, só que essa tornozeleira fica conectada ao telefone da mulher. Quando o agressor entra no raio de ação da mulher, Apito. abre um mapa mostrando onde ele está. E esse aplicativo tem um botão de pânico. Então, quando o sujeito fica muito perto, ela aperta o botão de pânico que comunica com a viatura mais próxima. Isso. Está implementado? Não. Eu aqui toda feliz. Mas são processos de evolução. Quen. Gente, mas por que demora tanto? Porque parece Isso é que urgente, isso parece não é que- pra demorar, isso é urgente, isso é pra Se ontem. todos os canais de comunicação, ao invés do pessoal ficar espalhando besteira na internet, estivesse falando de coisa séria, você pressiona o Estado faz. Enquanto ninguém pressionar, não tem. Por isso que eu, mais uma vez, já deve ser a 10ª palma que eu bato pra vocês. Bato muita palma porque vocês fazem. Agora a última perguntinha Minhas aqui, por amigas favor. também batem muita palma pra você, viu, Ó, e Doctor? avisa elas que eu tô encalhado, hein? Meu Deus, agora eu já eu tô não estou ferrada. mais, viu? Eu nunca vou ser tão engajada na vida agora com as meninas. Infelizmente, esse Doctor, ele é um Infelizmente. galanteador. Doctor. Ele é um gato, viu, gente? Pessoalmente, minhas amigas falam, eu falo, ele é gato mesmo. Amor, me perdoa, Ontem... Olha, eu vejo o sorrisinho dele, já fica tímido. ele faz um sorrisinho Mas- assim. mas vocês sabem que não, eu sou mas ele é tímido, cara né? de pau. Ele... Vocês sabem que eu sou tímido. Ah, eu tô... Pra estar aqui é um desafio, lógico. Ah, que é o desafio, tá vindo na Eu sou política, super você é tímida também. vai falar pra caramba, se comunica como ninguém. Celebrity total, querida. Super doctor. A última mesmo agora. Me diz, o que vai acontecer com esse anestesista? Eu quero saber quanto tempo de pena ele vai pegar. Ele vai pegar? Primeiro Não, calma, passo, eu quero a polícia muito. hoje está fazendo um trabalho importante. Tem um aspecto legal, quando vai para a mídia, a polícia se esforça em trabalhar. Porque o Estado quer falar, olha, eu trabalho. Então hoje a polícia está trabalhando bem, está investigando todos os últimos partos que ele participou, para conversar com todas essas mulheres, identificar, catalogar, para aumentar a pena dele. Penso que esse não vai ter vida fácil. Então, você acha que ele pega quanto tempo aí? Não sei porque não está fechado o inquérito, a gente não sabe quantos ele tem crimes que foram ser praticados. Não há a busca pelo crime praticado contra aquela mulher específica. Está procurando todo o histórico de crime praticado por ele e aí
o tamanho da pena depende do tamanho do comportamento. E a profissão? Isso está na investigação. Obviamente, nunca mais vai exercer. Então, esperamos que não. Esperamos que não. Aliás, outra coisa. CREMERGE, nota de repúdio não resolve nada. Bota aquelas notas de repúdio bonitas, olha, repudiamos. tem que resolver, Isso né? não que resolve resolver a nada. situação. A gente precisa de prática, de punição efetiva e a gente está esperando. Eu tô bem assustada. Você falou, quantos anos? Quanto tempo vai pegar? Tô bem assustada porque hoje, inclusive, eu vi uma reportagem dizendo que ele não tem a prova do esperma dele, porque ele limpou e gases que ele limpou o local com o Mas esperma não precisa dele. de prova de esperma. Pois é, mas precisa. Precisa de prova de esperma Pelo com vídeo? que tinha lá um repórter em frente à delegacia entendo dizendo que não conseguiram. Não é possível. Eu E entendo que, que não. enfim, era Não a tem como, informação amigo. que Tá o rosto a TV dele. Globo estava passando e que eles não conseguiram provar que aquele esperma era o dele, blá, 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 blá. Isso me preocupa. Não, eu entendo que não, mas aí Tomara. é um posicionamento Tomara. meu. Acho que tem matéria suficiente ali, material suficiente para ele já material estar preso. É. Agora, muito mais do que o Poder Judiciário, a força das pessoas, não de fazer justiça com as próprias mãos. Sim, não, nunca. Eu não sou a Sim, favor disso. Não, isso não. Não. Sim. Mas o nosso comportamento também guia o comportamento social. Com certeza. Que ele fique livre, mas na hora que ele senta numa mesa do restaurante, todo mundo levanta e ele fica sozinho. Isso aí. Isso é o pior castigo É que isso. existe. É nosso isso. É. Aliás, proponho isso também para homem que não paga pensão. Sabe que o sujeito não paga pensão, não senta para beber com ele. Não seja amigo, é isso. Não. É isso que eu ia dizer, assim, é uma coisa aí da gente Caraca. conseguir criticar os nossos amigos homens, os nossos filhos, não compartilhar eu tenho situações, assim, da família sabendo que eu era namorada e que o dito cujo tinha outra namorada. E Mas tudo quem bem. Quem é esse... Cadê, Suelen? Não, Bota encontrei no aqui na mercado mesa ontem. agora. Conta a porque- fofoca pra gente, conta a Encontrei no fofoca. mercado ontem, jogou no... não vou É falar. linda, você Aqui, ó. sentava. Gente, eu tenho uma amiga que descobriu, casada. Ai, adoro, né? Fofoca. Eu sou Fofoca. muito fifi. Fofoca eu gosto também. É, sou fifi. Ela casada há anos, com 2 filhos e tal, descobriu que o marido tinha um filho de 5 anos já. Super comum. E aí a sogra disse que o sogro assumiu. Falou, não, eu sabia do meu neto. E a sogra falou, não sabia, 5 anos. É super comum isso. 5 anos. É super o quê? Não, Comum. não é natural pra gente, mas Mário, é comum se que aconteça. No aparecer escritório um é filho super comum, grande, é. se aparecer E o se for irmão pequeno? do Miguel, tu vem. Vem porque o Miguel que é o irmão também, tá tudo certo. Se for pequenininho, pode? Eu tenho uma amiga que O Miguel que é o descobriu... irmão, não foi engravidar, pode Ó, vir também. Eu tenho Tá uma tudo certo. amiga, Fabiane, descobriu 5 filhos fora do casamento. Pô, mas Sim. aí... No 6º, ela desistiu. Ela foi aceitando. mentira, no 6º, ela amiga. falou, não dá. Um casamento de 20 anos. Aí ela ficou Ela com falou, todos não, os... tem um que ela trata de filho, assim, já adolescente. Ela recebe em casa, enfim, mas é isso. Vamos agradecer ao nosso povo. Olha a minha cara. Vamos agradecer. Não, não o aparece filho não. Você falou de 6, Nosso- agora eu falei 1. Nosso doctor Ah, maravilhoso. eu, hein? Nosso Já tá quase tipo um partner aqui, né? Tipo, já tá quase sentando aí. Eu quero saber aqui no estúdio rapidinho, DVD, todo mundo, tá? Pensão, tá em dia? Tá em dia? DVD. Ih, ele não tem cara que Bruno, tem pensão. pensão tá em dia? E não tem Tu tá filho. bem na fita, né? Tu já- Fez vasectomia O sem problema- ter filho. Não tem problema. Eita, mano, a cara dele, vale Doutor nada. Renê, obrigada. Você é assim... Vamos, aqui, ó. Ih, gente! Eu que agradeço. Olha! Pink, Eu se cobrei. Pink cobrou E ganhei, mesmo. e Cobrou ganhei. mesmo. Aliás, porque é ótimo, hein? Muito bom. Muito bom. Já ajuda a gente lá pro bagulho. A gente precisa, antes de Agradecer a galera. Agradecer a galera que tá aqui Você com a coloca- gente, porque senão a gente não mantém isso aqui. E vocês também, mais uma vez, já se inscreveram no canal? Acabaram de assistir Tá aí, esse pod não. maravilhoso com o Dr. Renê? Então se inscreve, ativa o sininho, porque vai chegar as notificações pra você. Eu adoro sininho. Minha mãe Ai, até hoje gente, pergunta, minha filha, como é que eu ativo esse sininho? Mas é difícil também. acho. Um pod tão, assim, esclarecedor, sério. E eu falando de sininhos que não são sininhos do YouTube, no Que caso. sininho que você tá falando? Ai, inocente. Ai, sininho, não Ai, sei ela é de tão sininho, eu fofa. sou. Muito tempo. Oh, eu meu não Deus lembro do mais de céu. nada, eu não Doutor faço Renê. mais nada. Fiquei com vergonha Doctor, agora. ficou, Doctor? Fiquei. Ah, não fica Doutor não. Renê, a mão aqui para nós. Vamos lá, Obrigada. Meninas, obrigada. obrigado Sorte mesmo. na sua candidatura. Obrigado Já falei mesmo. 10 vezes. Sorte. Gente, quem? Obrigado, Olha aqui, obrigado. olha aqui. Olha eu aqui, ó, falando toda hora. É isso aí, sorte na Fala. candidatura.
Isso, pode os colocar. patrocinadores aqui pra gente agradecer. Primeiro, agradecer a GR Podcast, esse estúdio do Rio, o melhor estúdio do Rio de Janeiro. Verdade. O melhor estúdio do Brasil. Eu vou Todo falar mundo porque é mesmo. pergunta. Todo mundo pergunta desse estúdio, desse cenário, Gostojinho, Pink Moon. Verdade. Essa equipe maravilhosa aqui da GR. Uhul, faz uhul. Eu gosto de barulho, gente. É, isso aí. Eu gosto de barulho. Eu gosto de barulho. Negócio, cadê música? Eu queria já um pagode aqui. Jorge Perligeiro. Cadê? Mas Dá tudo um bem. pagode aqui pra gente pagar um direito autoral, um negócio. Exatamente. Hein? Eu sei que você manda bem no gogó. Vai aí. Eu vou usar Eu meu quero gogó tudo, não pra quero agradecer nada. as duas mais inteligentes apresentadoras que eu já vi. Gente, aí a gente já começa... Caraca, a gente vai pra inteligente, agora favela. eu me senti. Aí a gente vamos pra favela. Vai, Me chama- preto! Vai atrás, a gente Ele acabou de falar que a gente é inteligente. Não, amiga, cai Calma. logo no conceito, né, nossa? Doctor, Mas de agradecer. verdade, muito, muito obrigada. A gente deixa de... Namorarte, pode pôr A gente vai Namorarte. terminar de agradecer os nossos patrocinadores, mas... Ó, Namorarte a gente não trouxe hoje, que a gente ficou meio sem você graça. não trouxe nada pro Eu mas, não gente, ele trouxe, usa. mas- Então, outra Quer vez eu dizer, eu trouxe. acho. Vou confessar pra vocês que vocês me deram presente. Não usou guardei, ainda. quando olhei no carro, o Bruno tinha roubado. A gente tinha que ter... Mentira! Eu esqueci de pegar com a Jana, tinha que ter dado o egg pra ele. O egg é babado, Sabe hein? o que bom? que é egg? Eu não sei, o Bruno levou. Sabe o que é egg? Eu Que não vou isso, ter coragem Bruno? de te explicar. Coloca no Google. Egg é um melhor negócio... não colocar que eu vou ficar mais tímido ainda. Mas Coloca no enfim, Google. a Namorate é uma boutique sensual que tem vários brinquedinhos maravilhosos pra você, pro casal e pra você que tá aí sozinha, pra você que tá muito tempo sem atividade sexual. Fala lá, Pra porque você. é aqui aberto. Então é aqui. É aqui. A pessoa não tá falando tudo errado. Pra você que tá há pouco tempo, muito tempo sem atividade sexual, pra você, mamãe, mãe. Terceira idade. Inclui, mãe, na tua vida. É. Tu sabe que mudou a vida da tua filha. Mas é verdade, tem vários brinquedinhos deliciosos, vários vibradores pra você brincar. Sugadores. E Jana disse que tem uns que dá pra levar no carro, que algumas clientes vão, coloca lá no carro com controle remoto. Tem um, doutor Renê. Tô ouvindo, tô ouvindo. Deixa eu falar que tem um, que é um negócio de controle. E aí você vai lá com a sua linda que você tiver lá, paquerando lá, você levou pro restaurante. Tu tá com o controlinho. Não, mas aí já tem que ter um tempinho, né? Porque, coitada, ter uma a garota, intimidade, né? a garota vai ficar quicando do É. nada. Aí você coloca lá, ela tá lá com o vibrador e você vai controlando na hora que você quiser pra vocês fazerem uma brincadeira no restaurante, assim, uma coisa fantasia. Gostei, sabe? bacana. A pimenta. Porque aí ela já começa e depois, minha filha, já põe no carro e já leva correndo, porque aí o negócio é babado. Já esquenta. O negócio é babado. E o Bruno botando até a mão na cara e Sabe falou que assim, a ai, meu gente Deus. tem que agradecer meu patrocínio. Agora o meu patrocínio. Você tem perfil pra ser sugar daddy? Sabe o que é sugar daddy? Sim. Então, Ou se será você que quiser uma eu- sugar mama, Se eu for... Ah, tô Pode entendendo. também? claro. Acho justo. Sugar mama, isso aí, pra dar uma bancada aí na Interessei, situação. Se interessei. interessou. Ele gostou mais da sugar Mas você tem mais perfil de sugar daddy, não. Não, tô Ah, novinho ainda. não. Não, mas tem uns novos. É? Claro. Que as melhores seleções de mulheres. Já e assim, entendi, adorei. o que é o Bruno, meu patrocínio? Tá permitido? Um site de relacionamento Tá. que facilita. É objetivo. A mulher sabe o que quer e o homem sabe o que quer. Pronto, Justo. acabou. Que é justo. Porque o não é? combinado não sai caro. É isso. O combinado não sai caro, a mulher sabe o que quer, o homem também. A mulher falou, não tô afim de dividir um McDonald's. Não tô afim. Pronto, ela não é obrigada. Ih, gente. Ih. Ih. Ai, meu Deus. Ah. É Mário? Mas é um site maravilhoso e é bem selecionado. Eu quase Vou olhar, entrei. vou olhar. Eu quase entrei, aí não Aí deu começou a tempo. namorar? É, não Sueli deu tava tempo. quase no Sugar. Quase. Quase, Aí é. ela foi pro mas não deixa de ser Sugar também, né? O teu, Aí né? eu já não sei. Mas é isso, gente. Vocês Mas, conhecem, Doctor? gente? Já ouviram falar em Sugar Daddy? E, ó, E Sugar todo mundo- Mama? E o novinho ali, E ó. também. Ó, O novinho ali. novinho, sorrisão, né? O o sorrisão. novinho meteu um sorrisão no Sugar Mama. Sugar Não, Mama. ficou com vergonha. Doctor, de novo, muito, muito obrigada. Volte sempre. Volte pra falar de coisas boas. Ele só fala né? de coisas boas, interessantes mas pra nós boas eu mulheres. digo particularmente pra vocês. Agradeço muito, Espero que dê muito, tudo muito. certo. E eu não sei aí, essa campanha aí dura quanto tempo? Há 45 dias, começa 16 de agosto, mas, Sueli, Michele, meu Instagram vai continuar do jeito que tá, vou continuar prestando serviço social, continuo sendo advogado importantíssimo. e continuo falando direito da mulher. Atenda as isso, minhas você é amigas, hein? maravilhoso. É isso. Qual As o nossas. nome do papi e da mami? José Renê, aí José quase meu Renê, xará, e minha mãe José Neide. Renê e Neide. 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 Parabéns É, pela educação verdade. e pelo homem que vocês criaram. Obrigada. Obrigado, viu? meninas. Por ter vindo Obrigado. aqui.
Sempre um prazer estar aqui. Imagina. E A gente palmas agradece. para o Dr. Inês, gente. Palmas. Gente, obrigada. Beijo. E eu vou fazer xixi. Vai, corre. Ah, Eva! Foi bom, hein, Dr. Inês? Nasceu.